Estamos ao vivo. Muito bom dia, minhas sagazes, nessa sexta-feira, para fechar esse nosso movimento dos 7 sabotadores de rotina. Vamos entregar o nosso 7º e último sabotador hoje, para iniciarmos o nosso movimento de desafios. Eu também vou explicar por aqui como é que vai funcionar, tá? Biazinha, inclusive, chegou e Biazinha tá por aqui, né? Está em terras pernambucanas, em terras recifenses. Vi que você mandou uma mensagem, só que não entrei ainda, tá? Daqui a pouquinho, quando finalizar aqui o nosso papo, da nossa 7ª live, dessa sequência que estamos fazendo aqui, eu vou lá para poder lhe responder, certo? Mas se você quiser deixar aqui, tô precisando agora, grita aqui que eu já vejo, já te respondo por aqui mesmo. Inclusive, vou já até fazer conexões aqui, tá? Ó, a Biazinha é Nutri, foi a minha aluna lá no MNI. Vai estar por aqui, já está por aqui para amanhã e para o evento, Daniel. Gi também aqui, ó, Gi acabou de entrar, Gi também é Nutri, vai estar também no evento, Daniel, então amanhã vai ser maravilhoso, porque vamos fazer várias conexões. Temos várias alunas, temos Bia, temos Fernanda, temos Natália, temos outra, são 2 feias que tem. Vamos todas ficar juntinhas lá, amanhã fazer conexões bem legais. Gi botou bom dia, bom dia. Bia botou sim. Baby, se quiser adiantar aqui o que tu me jogasse lá, pode fazer, tá? Tô aqui terminando de fazer. Engraçado, é a segunda vez que eu faço isso aqui, né? Eu abro aqui pra entregar a nossa última live matinal hoje. E aí eu já entro aqui me maquiando. Eu falo, legal, porque quem tá entrando vai achar que eu tô fazendo o quê? Live de quê? De blogueira, né? Aqui como você se arruma, como você se põe, ó. Mas não, é só porque a gente tá corrida mesmo. Eu vou puxar vocês lá pra sala, lá pra mesa, pra gente poder falar sobre o nosso último sabotador de rotina. Entrei até hoje também um pouquinho mais atrasada. E explicar como é que vai acontecer o nosso desafio, tá? O nosso desafio desse nosso movimento aqui. Então, vamos lá. A Lê botou a Lê. E aí, Lê, tudo certo, baby? Como é que você tá? Quanto tempo das nossas loucuras, nossas reuniões loucas? Vamos lá, então. Deixa eu sentar aqui. E recebendo vocês. Deixa eu baixar aqui o meu tripé para poder ficar aqui, pronto. Fica melhor para vocês me verem, pra gente falar sobre o nosso 7º e último sabotador. A Bia botou essa indicação de cafeteria para pós-treino. Olha que mulher ousada, ela veio pra cá e ela vai treinar muito bem. Tem sim, ó, bota aí Galo Padeiro, muito boa mesmo, Galo Padeiro. Tem a Vila Amizade, também é muito boa, fica aqui na Zona Norte. E tem outra que eu acho que esqueci, ela é na Zona Sul, tá? Assana, não é Assana não, Harina Café, H-A-R-I-N-E. Essas 3 são excelentes. Depois você dá uma olhada, uma localizada, Biazinha. Apesar que quando acabar aqui eu vou lá no nosso no WhatsApp e eu mando pra ti, tá? E aí você dá uma olhada, se essas 3 ficarem legais, são 3 indicações boas. Senão a gente arruma outra, certo? A Lani entrou aqui. Já treinou, Gil? Olha, uma já puxando a outra aqui, ó. Já treinou, Gil? Bora! Gosto. Monique também tá por aqui. Dai entrou. Dai também tá fazendo parte desse nosso movimento. Tatiana também. Dai tá aqui de carteirinha desde quinta-feira, né, Dai? Quinta-feira foi o nosso primeiro encontro aqui, o nosso primeiro momento, onde a gente iniciou esse movimento falando sobre os 7 sabotadores de rotina. E Dai aqui batendo plantão, batendo carteirinha desde quinta-feira, né? Fizemos aí uma sequência de 7 lives matinais. 7 lives matinais profundas. Falamos sobre os sabotadores de rotina, falamos sobre o foco, sobre a constância, sobre a prioridade. E hoje vamos entrar no 7º. E o 7º sabotador de rotina que eu trouxe para falar para vocês é a tal da rotina. Malena, como assim a rotina, ela pode ser um sabotador de rotina? Eu já vou puxar aqui o gancho com vocês. Eu queria aqui já saber de vocês, inclusive, cadê vocês aqui batendo hoje carteirinha? Hoje é nossa live aqui, ó. Cadê vocês? Sexta-feira vocês estão tudo o quê? Tudo cansada da semana? Eu acho que vocês estão tudo cansadas da semana, porque as sagazes de carteirinha não estão por aqui, ó. Então, tudo hoje com fogo baixo, fogo capenga, o fogo da sexta-feira, né? Acabando, precisando chegar ao final de semana aí pra poder recuperar esse fogo. Então, bora encaminhar aqui esse dedo, esse aviãozinho aqui pras amigas. Vamos botar a gente aqui nessa nossa
live aqui pra gente falar sobre papos importantes nessa sexta-feira, hein? Nada dessa cabeça do, ai, sextou, né? Não, não existe essa coisa não, tá? Deixa eu até ligar a luz aqui pra ficar melhor. Deixa eu ver aqui. Ah, não, foi a Day que falou aqui, bom dia. Mas vamos lá, vamos falar sobre o nosso 7º e último sabotador. E também hoje, gente, eu vou falar aqui como é que vai funcionar o nosso desafio, tá? Pra quem tá entrando agora, Malena, não tô me localizando aqui muito bem o que tá acontecendo. Fizemos uma sequência de lives desde quinta-feira e falamos sobre 7 sabotadores de rotina. Todos os dias, às 7h30 da manhã, estávamos aqui falando sobre um sabotador, falamos sobre vários aspectos do foco, da autorresponsabilidade, da constância, da prioridade, da autoconfiança. E hoje vamos falar sobre o 7º e último. E hoje também eu vou introduzir para vocês como é que vai funcionar esse nosso desafio. Então é inteligente que você esteja no nosso grupo. Quem ainda não tá no nosso grupo, depois de finalizar aqui, manda o direct para mim. Libera o acesso para mim. Eu libero acesso para você, porque lá eu vou também partilhar mais sobre esse nosso desafio, né? Perspectivas minhas, visões minhas. Tô até pensando se eu abro o grupo ou não, mas eu vou jogar uma enquete lá e vocês vão decidir isso, pra ver se essa interação ela acaba sendo interessante ali, essa troca, né, de ambiente ali de mulheres que estão determinadas, né, em buscar a sua mudança e tudo mais. Mas eu vou colocar uma enquete lá e vocês que vão decidir, tá? Outro ponto também é que nesse nosso grupo tá rolando materiais exclusivos. Ontem eu coloquei à noite, bem de noitezinha, botei o nosso workbook 2, inclusive, Dai, eu sei que você tá lá. Fala pra mim se você já abriu o Workbook 2. A Lani também eu sei que tá lá. Falem pra mim. A Gi também eu sei que tá por lá. Então falem aqui pra mim se vocês acessaram o Workbook 2. Se ainda não viu, que eu coloquei ontem realmente no finalzinho da noite, tá? É importante que vocês façam. Principalmente, eu sempre gosto de colocar ali próximo do final de semana. Porque eu sei que são exercícios que vocês precisam pensar, precisam colocar ali em prática, né? Precisa tirar um tempo para poder fazer ele, tá? Então eu sempre deixo ali mais próximo do final de semana para que de fato vocês executem, certo? Então vamos embora falar sobre o nosso 7º e último sabotador, fechar essa nossa sequência de lives aqui e vamos falar sobre a tal da rotina. Por que eu trouxe a rotina como um possível também sabotador? Porque muita gente, rotina parece um nome cintilante, né? Se você vê algo assim, vê o nome rotina, todo mundo fica ali querendo, a Magna botou abrir, farei no final de semana, perfeito. Perfeito, outro ponto, baby. Você viu a observação que eu coloquei lá, né? Aquelas que forem mais comprometidas e me mandarem o nosso Workbook 2 preenchido, vocês vão receber acesso ao nosso 3º Workbook. O nosso 3º Workbook, ele não vai ser liberado para todas. Vai ser liberado só, de fato, para aquelas que estão mais comprometidas, porque isso já é um filtro, tá? Um filtro pra gente fazer ali uma classificação e passar uma peneira ali maravilhosa. Certo, baby? Então, vamos voltar pra cá. A rotina, muitas vezes, quando eu falo o nome rotina, né, trazendo aqui a ideia que eu tava trazendo antes, é um nome cintilante, né? Outro ponto aqui, eu tô deixando aqui a minha varanda aberta e tá entrando vento. Tá ficando barulho de vento aqui pra vocês ou não? Mas tá tranquilo o teu áudio, não tá com barulho de vento, não. Me sinaliza aqui, tá? Pra eu poder seguir, porque se tiver barulhozinho de vento, eu fecho ali a janela da varanda pra que vocês me ouçam melhor. Ma entrou aqui. Bom dia, Mazinha! E aí, por que a rotina, muitas vezes, ela é também um sabotador? Porque você bota o nome rotina, é muito lindo. Beleza, Bia, obrigada. Não, está ótimo. Perfeito. O nome rotina é muito lindo, é muito estilante, é muito atraente. E outro ponto eu costumo falar que a gente olha ali pessoas que têm algum sucesso ou que a gente admira e você percebe que aquela pessoa, ela tem uma rotina, né? Na verdade, pessoas ali que normalmente a gente admira, elas têm habilidades em comuns. Elas têm ali habilidades que são semelhantes, né? E muitas dessas habilidades são sabotadores que eu trouxe aqui pra vocês, né? A gente falou sobre foco, sobre constância. Se você tiver esse olhar mais observativo, você consegue perceber isso também, certo? Só que qual é o ponto? Rotina não é algo pra você olhar e você achar algo fadoso. Ou você achar que a rotina, você precisa ter um papel e você vai listar, setar horários e setar tarefas. Rotina é muito além disso. A rotina não é só sobre você ter, sabe, sabe aquele planezinho de checklist que você vai colocando coisas e você vai dando check, né? Não é isso. E também não é rotina uma questão de você achar que você precisa concluir ela muito redonda. E eu falo isso até por experiência própria. Anos atrás, eu acho que eu comecei a implementar o hábito de agenda, de rotina, há uns 2 anos atrás, esse sendo o 3º. Eu até compartilhei aqui, que eu tava fazendo uma arrumação aqui em casa e eu encontrei as minhas agendas anteriores.
A minha agenda anterior tinha assim, tinha um dia, 2 dias, 3 dias, aí depois vinha vários dias sem nada. Aí depois eu começava de novo, sabe? Foi um processo, assim, de tentativas e erros, porque eu achava, e eu sei que muitas pessoas também acham isso, porque quando eu converso sobre rotina, quando eu abro a perspectiva de rotina, vocês falam, eu achava que era isso. Mari botou assim, eu vi. Que eu achava que rotina era, vou pegar a minha agenda, vou setar várias minhas atividades para poder fazer ali, eu preciso concluir tudo aquilo ali, naquele horário, naquele dia, e é isso. Eu queria seguir ali muito redondo aquela rotina. E a rotina levava um aspecto como se fosse realmente ali um robô. Sabe aqueles takezinhos de filme que a gente vê do Charlie Chaplin, né? Aquela coisa bem operacional, bem robotizada. E aí a rotina pra você, no final das contas, vira de fato um fardo. É por isso que muita gente fala assim, Marlena, eu não consigo seguir uma rotina. Marlena, eu não consigo seguir uma agenda. Porque muitas vezes acha que a rotina precisa ser ali algo fadoso. Que a rotina precisa apenas ser checklist. Que a rotina precisa apenas ser você determinar tarefas e você determinar horários. Só que rotina é muito além disso. Eu até coloquei aqui, vocês sabem que eu vou sempre meditando na palavra que eu quero trazer aqui pra vocês, meditando no sabotador que eu vou compartilhar aqui com vocês, eu vou sempre escrevendo aqui frases que vêm na minha cabeça. Então eu gosto sempre de pensar, até botei aqui essa frase, que rotina é uma ferramenta para lhe servir e não você servir a tua rotina, no sentido de você pensar sobre cada estratégia que você coloca ali. Por que eu preciso entregar aquilo ali? Eu quero chegar, Marlena, em determinado ponto, eu quero alcançar determinado objetivo. Mas para isso, o que é que eu preciso fazer? O que é que eu preciso priorizar? O que é determinante para que eu consiga aquilo ali? E a partir disso, eu vou usando a minha rotina para construir pequenos passos, sabe? Degrauzinho por degrauzinho, até chegar ali no objetivo maior. Essa é uma das funções primordial da rotina. É você ter esse olhar realmente dela como uma ferramenta. Você vai utilizar a rotina como uma ferramenta. A rotina, ela vem para te servir. E não ao contrário. Não para você virar escravo da rotina. Porque tem pessoas que acham que a rotina vai ser algo fadoso, vai ser algo cansativo, vai ser algo extremamente monótono, vai ser algo que você precisa ali entregar 100%. E não é dessa forma. Não é só você pegar um papel e você setar a tarefa. Não é isso. Você precisa parar e pensar. Lembra que eu falei sobre o tal do foco? Vocês percebem que cada nossa sabotador que a gente senta para conversar, eles se ligam, eles se cruzam. Lembra que eu falei sobre a gente cozinhar primeiro a ideia na nossa cabeça? A gente pensar, a gente viver uma vida ativa e não passiva, não deixar ali o automático. Tipo, Marlena, rotina dizem que é importante, então eu tenho que ter rotina. Mas eu não penso sobre o que é rotina, eu não penso sobre o que eu preciso entregar, eu não penso ali qual é a estratégia que eu preciso montar para entregar aquilo ali, eu não penso nos degraus que eu preciso estabelecer para chegar aquilo ali. Eu só falo assim, eu vou ter que entregar isso aqui e aí eu vou ter que colocar isso aqui na minha rotina, de algum jeito. E a gente entra naquela loucura da rotina de encaixar. A gente está encaixando um monte de coisa, chega ao final do dia, você não cumpriu ali metade da tua rotina e você, vou deixar isso aqui pra amanhã. E fica pra amanhã, e você fala assim da tua rotina, essa aqui não é pra mim não. Porque você tem utilizado a tua rotina de modo errado. Rotina também é pra você selecionar, é sobre você filtrar e manter o foco naquilo que você quer entregar. Vocês estão conseguindo entender isso? Quantas aqui, inclusive, achava que rotina era sobre isso? De Marlena, de rotina é só setar ali horários e tarefas que eu preciso entregar. E você não vivia a rotina ali de modo ativo, pensando, criando estratégias, utilizando ela como uma ferramenta para lhe servir. Quando eu passei a pensar dessa forma, na verdade, que a rotina ela vem como uma ferramenta para me servir, desde então eu tenho encarado a rotina, eu tenho estabelecido estratégias ali na minha rotina que ela é funcional, que a rotina ela me leva ali realmente a subir degrauzinho por degrauzinho. A rotina que eu construí, ela literalmente vai me levando de step a step. Essa é a função da rotina. E não apenas você setar ali horários, tarefas, ir fazendo, ir entregando e achando que é aquilo ali e que tá tudo certo, tá? Então esse é o primeiro ponto que eu queria compartilhar aqui com vocês. Outro ponto que eu adoro criar na rotina são rituais, tá? Eu sempre gosto de fazer uns 3, 4 rituais. E isso, inclusive, esses rituais que eu tô falando pra vocês, são alguns rituais também que vai estar no nosso desafio, que começa hoje. Na verdade, eu vou introduzir hoje, mas começa amanhã. Então, vocês que não estão no nosso grupo, acessem o nosso grupo. Eu gosto de criar ritual.
Principalmente ritual diurno, ritual noturno, e faça mais um ritualzinho ali ao longo do seu dia. Seja um ritualzinho ali de colocar a tua atenção no presente, seja você colocar ali um ritual de contemplação do belo. É um ritual para você parar ali, nem que seja por 3 minutos. Você escutar uma boa música, você olhar uma paisagem que você gosta. É importante para que você estabeleça ali a tua atenção, para que você estabeleça ali o teu foco naquele teu dia, tá? Porque eu sei que a nossa rotina é uma loucura. Eu costumo atender mulheres lá no meu consultório. As mulheres têm uma rotina extremamente ali atarefadas, né? Literalmente ela passa o dia fazendo 1000 coisas. E aí quando eu pergunto, tá, em que momento você faz uma coisa ali por você que você goste? Ou que momento você para poder fazer uma coisa ali que vai lhe relaxar? Normalmente essa mulher não tem. Normalmente é essa mulher que faz ali, que tá literalmente apagando o fogo o tempo todo. E óbvio que quando chega o final do dia, essa mulher ela vai estar extremamente exausta. E eu não tô falando que ninguém vai chegar aqui no final do dia tranquila. Todo mundo chega no final do dia realmente cansado. Mas é um cansaço normal, é um cansaço esperado. Só que a junção, né, a soma desses cansaços dia após dia, isso muitas vezes vai drenando a tua energia, sabe? Então crie rituais. Eu gosto de criar um ritual diurno, um noturno e um no meio do dia, tá? No meio do dia, ali no finalzinho da tarde, eu sempre paro no meu consultório, boto a musiquinha, vejo ali aquela minha paisagem. Eu não tô falando aqui pra você tirar meia hora. Não, é 5 minutinhos, 3 minutinhos. Isso vai trazendo consciência ali pro teu dia. Porque a gente esquece, mas a nossa energia, ela pode também ser gerada por nós. Ela pode também ser uma inclinação. Então eu gosto pela manhã acordar, eu acordo cedo. Pela manhã eu sempre gosto também de separar a minha rotina por blocos, tá? Outro ponto também muito importante. As atividades que pra você, aqui não dá pra partilhar com vocês ferramentas mais profundas, tá? Ferramentas profundas, metodologia, passo a passo, em um outro momento. Eu vou estar partilhando isso com vocês na nossa imersão, tá? Na nossa imersão chamada Encontrar-se, que vai abrir vagas dia 8. Mas a priori, estamos com vagas fechadas, não temos essa turma ainda, vamos abrir ainda essa turma. Ainda vou trazer também muitos pontos aqui pra vocês, para que vocês entendam o que é essa nossa imersão, tá? Mas não tem como trazer aqui com vocês ferramenta pro dia a dia, né? Compartilhar realmente ali metodologia. Até porque a ideia das nossas lives aqui são lives curtas, 20 a 30 minutinhos, entende? Mas um ponto que me ajuda muito também, e eu quero compartilhar aqui com vocês de modo muito breve, é separar a rotina por blocos. Então pensa assim na tua rotina como um macro. É como se você tivesse uma bolinha e você sai dessa bolha. Pensa, minha rotina é isso aqui. Eu exerço aqui na minha rotina a função de mãe, exerço função aqui profissional, exerço função aqui de estudante. Olha para tua rotina e vê quais são as funções que você exerce, tá? Por exemplo, na minha rotina, tem dias que eu atendo, então eu preciso pensar que eu tenho minha função como nutricionista, eu tenho a minha função ali também para lidar com o meu negócio, eu tenho função ali também de abrir outros projetos que eu tenho em paralelo, eu tenho função de estudante, eu tenho função de cuidar de mim, então eu vou separando a minha cabeça como funções. Eu falo que a gente é como se tivesse várias facetas, e a partir disso eu seto por blocos. Por exemplo, a gente tem um bloco da manhã, tem um bloco da tarde, tem um bloco da noite. Depois que você olha a rotina por bloco, é muito interessante que se você conseguir, você colocar as atividades que para você é mais difíceis de entregar, principalmente ali nos blocos mais cedo, tá? Nos blocos da manhã, por exemplo. Um exemplo. Tem pessoas que o treino não é um hábito ainda. A pessoa está querendo desenvolver esse hábito do treino ainda. Então, se essa pessoa, por exemplo, deixa o treino para entregar no final do dia, vai ser muito difícil que de fato ela entregue esse treino. Por quê? Porque ela acordou, ela já viveu o dia dela inteiro ali. Muitas vezes essa mulher no final do dia tá super estressada, tá cansada. Entre descansar e treinar, ela vai dizer, eu vou descansar, eu vou para casa, hoje eu não vou não, amanhã eu vejo. E aí é muito importante que, lembra que a nossa energia, ela é limitada, é como se fosse uma bateria de um celular. Se eu boto para carregar, pensa que o carregamento é o nosso sono à noite. Eu acordo, eu tô carregada aqui. Então, se eu tô carregada, eu tô com mais energia ali. Então, se eu tô com mais energia, é interessante que eu bote ali as atividades que para mim exigem mais esforço, que para mim é mais difícil, que para mim eu preciso racionalizar mais para poder entregar, sabe? Que eu preciso usar mais do meu cognitivo para poder executar essa tarefa. E não deixar no final do dia. Porque no final do dia eu já vou ter desgastado essa minha energia. Eu já vou ter utilizado essa minha bateria. Essa minha bateria, ela não vai estar 100%. Essa minha bateria, ela vai estar ali 20%. Tá? Então é interessante que vocês tenham esse olhar.
Malena, não consigo, vamos dizer aqui, vou pegar esse exemplo que eu dei do treino. O treino pra mim é algo difícil, eu não consigo colocar pra amanhã. Meu horário não permite isso, tá? Então eu tenho que colocar ali no final do dia, ok. Mas saiba que vai ser mais difícil. Mas é possível, só que vai ser mais difícil. É você lidar com o processo tendo a consciência daquilo que ele vai causar em você. É você lidando, é você vivendo de fato aquela vida que eu digo ativa e não passiva, não vivendo automático, sabe? Então faz esses blocos do dia, é super interessante. Pela manhã, o que é que eu preciso entregar? Tá? O que é ali a minha prioridade? Liste pela manhã, coloque ali, crie estratégias. Mas, mais uma vez, eu vou tocar aqui nesse ponto. Não use a rotina para ser algo fadoso ou algo só de listar tarefas e setar horários. Não. Pense, por que eu preciso fazer isso? Eu preciso entregar tal ponto. Eu preciso alcançar tal objetivo. O que é que eu preciso fazer? Então, eu vou organizar essa minha rotina para isso. A rotina é uma ferramenta que lhe serve. E não você serve a rotina. Se você puder sair aqui com a única frase, saia com essa frase. A rotina é algo que lhe serve. E não você serve a sua rotina. Rotina não é sobre setar horários e setar tarefas, tá? Porque aí realmente fica aquela coisa meio que robotizada, certo? Esse era o ponto que eu queria falar pra vocês. Falei também sobre a questão dos rituais. Outro ponto que eu botei aqui, uma analogia, que é como se fosse a rotina, você que vai manuseando, sabe? Sabe um jogo de xadrez? Onde você vai vendo ali de modo estratégico, você vai jogando as pecinhas, você vai avançando as pecinhas. Eu gosto de pensar que a rotina é algo nesse sentido aqui, tá? Porque outro ponto que eu botei aqui, pra a gente fazer os nossos fechamentos e a gente entrar ali sobre o contexto do nosso desafio também, que eu preciso partilhar com vocês hoje, como é que vai acontecer, é que a maioria das pessoas não tem essa compreensão, né, do que é a rotina. Ela acha que rotina é importante, porque disseram pra ela que rotina é importante, porque ela vê pessoas que performam, pessoas que executam, tem rotina, então eu preciso ter rotina, mas é isso. Então eu olho minha rotina, vejo que é importante e eu não entendo, não ganho compreensão, não faço esse pensamento ativo, não penso sobre o que eu quero entregar e eu só pego a rotina, listo atividades, execuções e é isso. Vamos lá fazer e vamos pra ação. É o que eu falei ontem do esforço. O que é o esforço, né? Aquela crença do esforço. Muita gente acha que é só se esforçar que vai chegar lá. Não, é você ter o esforço inteligente. Porque a tua rotina ela pode ser extremamente preenchida. E você não pode ser produtiva. Você pode ser uma pessoa ocupada. Então, produtividade, por exemplo, é muito diferente de você ser uma pessoa que está ocupada o tempo todo. Você pode ser, sim, uma pessoa que é produtiva e, obviamente, você vai ser ocupada. Mas não significa que se você é uma pessoa que não tem tempo, que você é uma pessoa, por exemplo, que está com a tua lista, tua agenda ali toda preenchida, ah, Malena, é porque eu estou sem tempo, então eu sou muito produtiva. Nem sempre. Nem sempre, tá? Você tá ali com várias atividades não significa produtividade. Às vezes você tá só realmente sendo bastante ocupada. Às vezes você tá só realmente apagando incêndio. Às vezes você tá desviando teu foco ali para coisas que não era nem tão útil assim. Às vezes você tá fazendo algo que tem que fazer, mas sem pensar no que aquilo ali vai gerar para você como consequência. É o famoso viver a vida passiva. E eu não quero vocês vivendo em vida passiva. Eu quero vocês vivendo em vida ativa, pensando, refletindo, criando perspectiva, abrindo visões, certo? Esse é o ponto aqui. E pra gente fechar, eu botei aqui, né, que eu gosto de entender que a rotina é o meio e rotina é um ponto. Então, você entender as suas tarefas, você fazer essa tomada de consciência, você parar e pensar, é algo extremamente relevante para que você construa ali a tua rotina de modo inteligente. A rotina como ferramenta para poder lhe servir. Para com essa ideia de achar que rotina é você pegar um papel. E aí, o que é que eu percebo também, tá? Quando a gente fala sobre rotina, muitas vezes vem aquela injeção de ânimo ali pra você. Você fala, ai meu Deus, eu preciso, Malena, criar rotina. Aí você vai comprar um planner, né? Um planner lindo, compra até uma canetinha nova você compra, pra poder fazer o check nele. Aí você compra ali aquele planner, quando chega, você faz anotação por 3 dias, 1 semana no máximo, 2 semanas, e depois você nem utiliza mais aquilo ali. Você fala, isso aqui não dá pra mim. Porque justamente, você precisa ter essa compreensão mais profunda do que é rotina. E aí, quando a tua rotina encaixa, quando você entende que ela é uma ferramenta, quando você entende que ela é um meio, as coisas fluem. Influi de verdade, tá? Eu falo isso porque eu era a pessoa que pensava que a rotina era dessa forma. E eu passei ali alguns anos, né? Na verdade, meu primeiro ano que eu comecei a fazer isso, a utilizar a rotina, a criar a rotina, eu fazia dessa forma e não dava muito certo. Eu fazia por um período, depois, isso aqui não dá certo não, e deixava pra lá. E eu fui ganhando um pouco mais sobre
consciência do que é a rotina. E desde então, né, acho que desde o ano passado, eu tenho seguido realmente ali a rotina, pensando nessa ideia de passo a passo, de step a step, de uma rotina como uma ferramenta que me serve, tá? Então, quero saber se fez sentido para vocês esse nosso papo aqui sobre rotina, o nosso 7º e último sabotador. Vão trazendo aqui para minha perspectiva de vocês. Eu vou dar início aqui para poder explicar, porque a gente já passou, inclusive, do nosso horário. A gente fala que o nossa live matinal é 20 a 30 minutinhos e já passou aqui quase uns 30 minutinhos. Quase lá. Mas estamos já na conclusão aqui, nos finalmente, tá? No objetivo final ali, que eu preciso trazer aqui para vocês, que a gente encerra esse nosso movimento hoje de lives matinais. A gente tava fazendo lives matinais falando sobre os 7 sabotadores desde a semana passada. Então, muitas aqui e outras também que não estão aqui, que vão pegar o replay, né? Sexta-feira, sei que às vezes é bem mais corrido, por isso que eu deixo o replay por 24 horas apenas, porque eu sei que tem mulheres acompanhando no replay, eu vejo o comentário de vocês falam pra mim no direct, então eu deixo aqui por 24 horas para que vocês possam acessar. Mas hoje, tá? A gente encerra esse nosso bloco de conceitos, de ideias. Eu quero sair, Alane, voltar a aprender muito nessas lives. Perfeito, Alane. Eu ia chamar você de Nana, né? Perfeito, Nana. A gente fica aqui nesse ponto um pouco aqui, a gente sai, na verdade, desse campo aqui um pouco das ideias, da cabeça, porque eu falo que o saber de cabeça não leva você a lugar algum. O que leva você para algum ponto é o saber de fazer. É a ação, é o movimento. Mas não é qualquer movimento, não é qualquer ação. Porque você pode estar ali num buraco fazendo movimento e cavando cada vez mais ali o teu processo. Né? Então, movimento, ação nem sempre é uma coisa que vai levar você para algo bom, sabe? É você fazer esse processo desenvolvendo habilidades que a gente já falou aqui anteriormente, que a gente veio conversando, na verdade, desde quinta-feira, né? Então, hoje a gente fecha essa nossa sequência de 7 dias de live seguidos. Dai botou, foi muito agregador. Perfeito, Dai, perfeito. Eu vejo que você está sempre executando os nossos materiais. Não esqueça de executar o nosso 2º workbook. Manda pra mim, pra eu poder liberar o 3º material pra você, tá? Então, a gente fecha essa nossa sequência aqui. A Nath botou, onde assisto? Nath, os nossos replays, eles estão salvos por 24 horas, tá? Então, Malena, cheguei aqui agora. Então, baby, você perdeu os nossos 5 sabotadores. Porque a gente falou sobre 7 sabotadores. A gente falou sobre vários sabotadores aqui, tá? Sobre foco, constância, prioridade, autoconfiança. Vários pontos aqui a gente falou. Mas o nosso replay eu deixava salvo por 24 horas e depois eu tirava do ar. Então, se você for no meu perfil agora, você vai encontrar a nossa live de ontem, tá? O que é que eu posso fazer pra ti? Eita, que eu ia sair aqui da live. O que é que eu posso fazer pra ti, Nath? A nossa live de ontem, que eu iria tirar agora, eu vou deixar um pouquinho mais e eu vou tirar ela aqui no meio da manhã, para que dê tempo de você assistir. Então, você faz a nossa live de podcast. Você vai lá na nossa live, você vai assistir pelo menos a de ontem. E a de hoje você tava aqui, não é isso? Malena, entrei no meio da live, perdi. Ok, depois dela, você assiste essa nossa de agora. A nossa de hoje, eu só vou pagar ela amanhã, certo? Porque 24 horas eu apago ali, tá bom? Se você não está no nosso perfil, no nosso grupo ainda, manda um oi pra mim no direct que eu vou liberar o acesso pra você. Nesse nosso grupo, a gente liberou eu liberei pra vocês 2 workbooks para que vocês preencham. O primeiro workbook é sobre um workbook de autorresponsabilidade e diagnóstico dos sabotadores. Esse aqui tá sensacional. Esse segundo aqui eu liberei ontem para vocês. E a gente vai ter um 3º. Só que esse 3º aqui eu só vou liberar para as mulheres que me mandarem esse segundo preenchido, tá? É um filtro que eu quero fazer aqui com vocês. As mais responsáveis, as mais comprometidas vão receber acesso a esse 3º material, porque eu honro também quem honra comigo, certo? Então é um acordo aqui que estamos fazendo. E aí, hoje, a gente fecha esse bloco e a gente vai abrir o bloco dos desafios. A gente vai ter todos os dias um desafio para poder fazer. Malena, onde você vai soltar esse desafio? Vou soltar lá no nosso grupo e também vou botar algumas coisas por aqui. Agora, claro, no nosso grupo, eu vou trazer para vocês ali uma visão mais profunda do porquê que a gente está fazendo aquilo ali. Então, vai ter uma tarefa que a gente vai estar executando. Eu sempre vou colocar no dia anterior, tá? Para quê? Para que no outro dia você acorde e você já saiba o que você precisa fazer. Você se organize para que você precisa fazer. Então, por exemplo, amanhã a gente vai dar sequência a esses nossos desafios. Esse nosso desafio ele vai durar até o dia 8, tá? Dia 8 é o nosso último desafio. E também dia 8 eu tenho uma proposta de avanço para poder fazer para você, para poder abrir as portas, para a gente poder celebrar a nossa imersão chamada Encontrar-se.
Mas até lá, a gente tem todos os dias um desafio para poder fazer. E à noite, hoje à noite, por exemplo, eu vou lá no nosso grupo e vou disparar o nosso primeiro desafio para você executar ele amanhã. Então, vamos ter desafio sábado, domingo, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, não. Dia 11 é a quarta-feira da semana que vem. Resumindo, todos os dias vamos ter esse desafio para a gente poder cumprir, tá? Então, estejam em nossos grupos. Quem ainda não tá no nosso grupo, manda um oi para mim no direct. Libera o acesso, que eu mando o link aqui para você entrar, certo? Vou estar partilhando por aqui também, mas, como eu falei para vocês, o ponto mais profundo eu vou estar compartilhando lá no nosso grupo, certo? Deixa eu ver aqui se vocês colocaram mais alguma coisa. E a ideia desse nosso... Daí botou assim, mandarei. E a ideia desse nossa sequência agora de desafio é justamente para tirar você desse campo aqui do pensamento, né? Do saber de cabeça. E você apenas só... Ok, Malena, tudo isso que você falou fez muito sentido, tá? Mas agora eu quero prática. Agora eu quero ação. Então a gente encerra esse movimento de lives e vamos agora para o movimento de desafios. Os desafios das sagazes, certo? Deixa eu ver aqui. Mari botou, você arrasa, arrasamos, baby. Daí botou, mandarei. Nath botou, perfeito, vou assistir agora. Ótimo. Assista, Nath. Qualquer coisa você fale comigo, tá? Finalizamos. Vocês vão acessar o nosso grupo, entender como é que vai funcionar o nosso desafio. Se tiverem dúvidas, já sabem, mande lá no direct, falem comigo no direct. Eu vou abrir uma caixinha também, o box dessa gases. E se vocês tiverem alguma dúvida também, joga lá, que eu volto pra gente poder responder e explicar um pouco mais sobre esse nosso desafio, certo? À noite, vou lá no nosso grupo, tacar o desafio pra gente começar a concluir, começar ali a dar o check amanhã, no sábado. Nada de esperar segunda-feira. Malena, eu vou esperar segunda-feira pra poder começar o desafio. Nada, eu já quero mover você no próprio sábado. É no sábado que a gente começa o nosso desafio, tá? Mas manda o link, perfeito. Assim que fechar aqui, eu vou no teu direct e mando o link, certo? Quero ver você lá dentro. Quero ver a gente aqui criando esse movimento agora de desafios, ok? E assim fechamos com muito brilhantismo essa nossa sequência de lives, essa nossa sequência que criamos aqui sobre os sabotadores de rotina. Foi um prazer partilhar com vocês os 7 sabotadores de rotina. Foi um prazer estar com vocês aqui toda manhã, nossa live matinal, com fogo imenso, conversando, trazendo perspectivas, trazendo palavras ali para poder respirar no teu dia todo, tá? Estivemos juntos aí durante 7 dias nas nossas lives e agora vamos estar juntas nos próximos dias através de ação, através de desafio. Então eu espero ver você de fato ali executando. Quero ver vocês nesse desafio ativa, me marcando, a gente trocando ideias, trocando perspectivas. Eu quero ver vocês assim, tá? Na ação. Quero mover vocês pra isso. Vocês percebem que em todo tempo eu tô empurrando vocês pra se mover, pra gente parar com essa ideia de procrastinação. Inclusive, isso é um dos motivos que a nossa live não fica salva. Porque se eu deixasse salva aqui, a mulher só ia assistir daqui a um mês. E olhe lá. Então, não. Parou com essa ideia de procrastinação. Vamos já começar ali 2024 com uma perspectiva de modo diferente, com uma postura diferente ali para a vida, para os nossos objetivos e para aquilo que a gente quer alcançar. Essa é a minha provocação para você, certo? Um beijo para vocês, um cheiro para vocês. Foi um prazer imenso estar aqui nessa nossa sequência, nesse nosso primeiro passo. E agora vamos dar continuidade ao nosso segundo passo, que é o nosso segundo passo de desafios. Estamos juntas nas próximas semanas, colocando esse desafio, colocando esse movimento, colocando essa ação de modo inteligente, executando todas as habilidades que a gente falou aqui anteriormente. Cheiro para vocês, fiquem com Deus, uma excelente sexta-feira para vocês. E daqui a pouquinho não, mais tarde, eu vou lá no nosso grupo para soltar o nosso desafio e amanhã estamos todas na execução. Beijo pra vocês, minhas sagazes. Foi uma honra poder partilhar com vocês 7 dias aqui de manhã nas nossas lives matinais. E quem não sabe, não vem mais por aí. Cheiro!